A educação de Yehoshua. Para que haja um verdadeiro entendimento sobre a pessoa que Yehoshua foi, algo que vai além dos ensinos e da sua obra, precisamos buscar informações sobre aquilo que não foi nos revelado nos livros do Novo Testamento. Sua infância e educação, isso não está escrito. Apesar de Yehoshua ter tido uma existência elevada, ele também foi um ser humano, criança, adolescente, jovem e adulto, e todas essas fases formaram suas características como indivíduo. Minha intenção aqui não é descobrir as características pessoais de Yehoshua, mas sim de onde vieram as influências que deram o tom dos seus ensinos para todo o Novo Testamento. Como não temos relatos bíblicos e nem talmúdicos em relação à sua vida antes do início do seu ministério, devemos olhar para o padrão de educação que era seguido na terra de Israel no primeiro século. Antes de mais nada, é necessário tirar da mente muitos conceitos criados pela igreja antiga. Temos na crença popular um Yehoshua que foi uma pessoa simples, sem educação básica e um caipira do interior. Mas com uma leitura cuidadosa de seus ensinos, fica muito claro que Yehoshua teve uma profunda educação, sendo um exímio conhecedor da Torá, do Taná, da Torá oral, dos costumes e de todos os ensinos rabínicos da sua época. Não podemos olhar para Yehoshua e ver um Jesus criado pela igreja, uma pessoa pobrezinha, coitadinha e sem preparo nenhum. Devemos olhar para Yehoshua conforme a pessoa que ele realmente foi, um judeu, fariseu, rabino, extremo conhecedor das Torás, proveniente de uma família abastada e com uma personalidade de ensino muito forte e única. Eu acredito que essa imagem de um Yehoshua desprovido de educação vem de um mau entendimento sobre os habitantes da terra antiga da Galileia. Para os judeus das grandes cidades, como Jerusalém, os galileus eram vistos como caipira, povo do campo, roceiro e sem capacidade intelectual. Porém, a Galileia, por estar perto de regiões fronteiriças, possuía um contato maior com culturas diversas, o que enriquecia culturalmente de uma forma diferente do que acontecia com grandes cidades mais no interior de Yehudá. Sendo que tal influência criou uma mentalidade da Galileia que era diferente do resto de Israel. Se olharmos para o nível de conhecimento que os galileus possuíam, veremos que supera em muito o resto das pessoas de grandes centros cosmopolitas. A Galileia foi um celeiro dos maiores rabinos da história do judaísmo. Muitas coisas importantes aconteciam também nessa região, como o nascimento de um movimento conhecido como os Zalotes. E foi desse lugar que a rebelião contra o Império Romano se iniciou, causando a destruição do templo no final das contas. Para um sábio do primeiro século, não teria melhor lugar para se estudar a Torá e as Escrituras do que a região da Galileia, pois foi nessa região que se formaram os mais sábios e lenientes rabinos da história. Agora vamos falar da educação de Yehoshua. Apesar do Novo Testamento não contar nada sobre a infância e a educação de Yehoshua, de certo não foi nada diferente do que dos outros galileus. Tanto a educação quanto os estágios da vida de um típico judeu do século I é descrita pelo Talmud. Aos 5 anos de idade é a idade para os estudos das Escrituras, aos 10 anos para o estudo das Mishnah, aos 13 anos para o começo da observância das mitzvot, aos 15 anos para o estudo do Talmud e aos 30 é a idade de força total. Todas as crianças da Galileia seguiam essa forma de educação. As escolas da época não se prendiam apenas a lecionar matemática e história, mas tinham o foco basicamente nas escrituras e tudo o que era ligado a elas. As sinagogas do primeiro século possuíam um anexo chamado Beit Sefer, escola, onde as crianças iam e recebiam toda a educação necessária para também a sua vida secular quanto uma vida religiosa. Muitos dos alunos deixavam os estudos na idade de 13 anos, pois necessitavam começar a trabalhar, porém outros, aos 15 anos, deixavam a escola e partiam para a tutela de uma escola rabínica,
para se tornarem sábios da Torá e rabinos. Pelo alto conhecimento das escrituras que Yehoshua possuía, eu acredito que ele continuou seus estudos e se afiliou a Beit Hillel, pois Hillel e Yehoshua possuíam uma forte similaridade em seus ensinos. Por incontáveis vezes, Yehoshua fez uma abordagem em seus ensinos da mesma forma que Rabi Hillel fazia. Todos os alunos que davam continuidade em seu estudo da Torá eram considerados os verdadeiros adoradores. Segundo a mentalidade judaica, a adoração não se tratava apenas de entoar cânticos e louvores, mas sim de um verdadeiro desprendimento ao estudo da palavra de Deus. Isso definia o verdadeiro adorador. Uma pessoa deve praticar as mitzvot em vida, pois depois que ela morre, ela estará livre da observância da Torá e não poderá mais ser uma adoradora daquele que é santo, bendito seja. Isso mostra que o lugar mais sagrado era justamente o Beit Sefer, assim como está embaixo da tutela de um rabino, pois eram justamente nesses lugares onde a maior ato de adoração era praticado, o estudo da Torá. Método de estudo. Apesar de existirem rolos e um método desenvolvido de escritura e leitura, todo o material escrito naquela época era extremamente caro. Por esse motivo, a grande maioria do povo de Israel não possuía a Torá e nenhuma forma de escritura em casa. Apenas os ricos possuíam alguns rolos, como alguns trechos do Taná. Por esse fato, aprender a Torá escrita e a Torá oral exigia um grande esforço de memorização. Até os dias de hoje, em que temos um acesso fácil às escrituras, muitas escolas rabínicas ainda usam o processo de repetição e memorização. É praticado até um movimento feito com a cabeça para ajudar com a aprendizagem. E Yehoshua, assim como todos os fariseus à sua volta, possuíam a Torá, o Taná, os costumes, a Torá oral, totalmente memorizados. Era como algo que corria em suas veias, algo raríssimo de se encontrar em outras religiões. Isso demandava anos e anos de estudo a fio. Para se tornar um rabino de nome, a vida secular deveria ser deixada para trás. Hillel disse: aquele que repete 100 vezes não é comparável àquele que repete 101 vezes. Aquele que não volta ao estudo da Torá por diversas vezes é como um homem que planta e não colhe. Esses escritos estão no Talmud. Muitos métodos de memorização foram desenvolvidos pelos sábios e ensinados nas escolas por todo Israel. Alunos estudavam a Torá 6 dias por semana e no 7º nenhuma matéria nova era dada. Eles usavam o dia para ficarem recitando aquilo que aprenderam durante a semana até decorarem. Hoje em dia, nos bairros mais ortodoxos de Israel, é comum vermos pessoas andando para cima e para baixo, falando sozinhas. Na verdade, elas estão recitando a Torá e o Talmud para uma total memorização. A memorização e o aprendizado das duas Torás em Israel sempre foi uma parte muito importante da fé judaica. Foi assim que mantiveram a Torá oral viva por séculos, sem nunca ter sido escrita. Um padre católico, por volta dos anos 400, foi a Israel para aprender a língua hebraica e em um dos seus relatos ele afirma que nunca viu uma criança sequer que não conhecia a Bíblia, e Yehoshua, como um bom judeu, passou por tudo isso. Seus ensinos mostram que ele possuía um conhecimento sem igual da Torá escrita e da Torá oral. A forma como ele, em ambas as vezes, mostra que os textos sagrados faziam parte da sua essência. Portanto, se torna impossível entendê-lo se não tivermos a mesma estrutura teológica e a mesma forma de pensar que ele tinha. A diferença da educação de Yehoshua em comparação à educação cristã ocidental levou o mundo a uma interpretação muito pobre e às vezes errônea daquilo que ele ensinou. A quebra de paradigma se faz necessária para que qualquer estudo referente à palavra de Deus, principalmente para uma mente doutrinada segundo a teologia cristã, proveniente de uma essência dos pais da igreja, que nada mais eram do que pagãos buscando a um Deus que pouco conheciam. Infelizmente, a influência de seus ensinos e pensamentos entrou de uma forma na igreja que hoje afeta a todos os cristãos.
pois eles acabam por acreditar mais em teologias humanas do que na Bíblia em si. Se a pessoa não estiver disposta a olhar para as Escrituras de uma forma sem preconceitos estabelecidos, a verdade nunca será revelada a ela.